Olá, eu sou Calixto, vou falar sobre os fatores de produção dentro do processo econômico. Os fatores de produção na ciência econômica são 4. A terra, o trabalho, o capital e a capacidade de empreender. Sem esses fatores de produção, não existe nada que você possa utilizar e consumir dentro da economia. O fator terra é aquele no qual são produzidos os produtos de origem primária. A agricultura é na terra que você tem a produção de alimentos e você tem também a produção da pecuária e a produção mineral. Com a terra, você fornece à sociedade todos esses elementos. Agora, a terra e todos os outros fatores necessitam de algo essencial. Algo essencial para a produção é o trabalho. O trabalho é o fator de produção, um dos mais importantes na nossa relação econômica. Trabalho é aquilo que vai produzir a riqueza, que vai produzir produto. Eu falo de trabalho humano, que você não pode confundir com trabalho acidental, que existe trabalho não humano. Por exemplo, o beija-flor carregando pétalas para fazer fertilização. É um trabalho natural que não é intencional. O trabalho humano é intencional e é contratado pelas empresas produtoras de bens e serviços para produzir bens e serviços, ok? Isso é feito dentro do regime capitalista. O trabalho é uma mercadoria comprada pelo sistema. E é o trabalho que gera riqueza e também é o trabalho que forma o capital. O excesso, o excedente de trabalho que gera o capital. É a parte do trabalho que fica com o capitalista. Então, todo o trabalho, de certa forma, é explorado pelo capital. A palavra explorada não significa no sentido negativo de exploração adjetivada. Explorar no sentido de fazer produzir, ok? Mas esse trabalho, por exemplo, um trabalhador, ele vai trabalhar 8 horas e dentro da teoria clássica, até da teoria marxista, não só marxista, esse trabalho de 8 horas, 4 horas é uma divisão feita teoricamente, 4 horas para produzir o alimento ou a subsistência do trabalhador. E as outras 4 horas é aplicada no produto que fica para o capitalista. É esse excedente que forma o capital. Nenhum capital é formado ou foi formado sem trabalho. Não existe capital sem trabalho. O outro fator é o próprio capital. E o capital não pode ser entendido como apenas o dinheiro. O dinheiro é uma expressão do capital. O capital tem que ser entendido como uma função de utilizar a terra e o trabalho para produzir bens e serviços. Então, o capital pode ser representado por dinheiro, por máquinas e equipamentos e por capacidade de trabalho das pessoas. O que é a capacidade de trabalho das pessoas? Pode ser o trabalho físico, que é aquele que as pessoas normalmente entendem como trabalho. Pode ser o trabalho intelectual, que é o trabalho mais qualificado. É o trabalho intelectual que vai fazer a produção com maior ou menor qualidade. Então, um trabalhador qualificado é aquele que tem o melhor nível de educação, que aprendeu mais, que se qualificou mais. Então, o trabalho menos qualificado é o trabalho menos produtivo. É importante entender isso, porque depois vamos falar sobre crescimento econômico, e crescimento econômico não é quantidade de trabalho. Crescimento econômico acontece, um dos fatores mais importantes é a produtividade do trabalho, é a qualificação do trabalho. O outro fator de produção importante, mais recente, que além dos clássicos 3 fatores,
é a capacidade de empreendimento. A capacidade de empreendimento é um fator considerado muito mais recentemente, significa a capacidade que tem o ser humano de empreender, de fazer uma atividade econômica geradora de emprego e de renda. Ok? Toda atividade de empreendimento significa que as pessoas têm que ter uma atividade que corre risco, que empreende e que faz atividade econômica. Qualquer atividade econômica, da mesma forma que o trabalho, será cada vez mais produtiva quando a pessoa que está fazendo tem uma educação mais elevada. Diferente de você ter uma atividade produtiva, não é que seja inferior, que não seja importante, de trabalhar em um pequeno bar ou uma pequena mercearia. E o cara que vai fazer uma indústria de tecnologia bem avançada. Essa indústria de tecnologia bem avançada vai gerar mais emprego e vai gerar mais renda. Muito diferente da atividade de um bar ou uma pequena atividade econômica, que é importante, porque está gerando um emprego. Quando você vai trabalhar no bar, e você gera até seu próprio emprego, você pode gerar um outro emprego. Então, você está contribuindo de forma econômica. Agora, se sua atividade é complexa, você vai gerar mais emprego e mais renda.